Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que alegria ter você por aqui, né, para essa jornada de crescimento, essa aventura de conhecimento sobre o Sagrado Magistério da nossa querida Santa Mãe Igreja, né? Já convido você a se inscrever no canal, né? Depois desse vídeo, assista aos outros lá, deixe o seu joinha, comente aí o que é que você achou, comente aí se você tem dúvidas sobre o catecismo, se tem alguns pontos, algumas coisas que você gostaria de saber e o que orienta, né, a nossa Mãe Igreja. Fica o convite também para você acessar aí www.professorfelipesantos.com.br e você vai ver ali cursos muito interessantes sobre a igreja, sobre a doutrina, né? Cartas paulinas, Mariologia, Teologia da Libertação e outras coisas que estão chegando aí também. Tudo, né, um conjunto bem legal de ferramentas para você crescer na fé e na ciência. E hoje vamos falar o quê? Sobre anjos. É uma matéria que eu acho muito interessante, né? Na teologia nós estudamos lá, né? Angiologia. O que são os anjos? O que são essas criaturas espirituais, né? Qual é a função deles, né? Qual é o lugar deles, né, em toda a hierarquia, né? Por que são divididos? Quem disse que são divididos em hierarquias? Qual o nome disso? Qual é o nome do meu anjo da guarda, né? Qual é a cor dele? E infelizmente nós vemos assim uma mistura, né? Um sincretismo religioso tão grande que você tem aí diversas imagens sobre anjos, diversas ideias sobre anjos, diversos discursos sobre comunicação com esses anjos. E quando você foge do catecismo, você está mais sensível, você está mais propício a cair, né, em uma linha de pensamento esotérica, tá? Isso não é legal, isso pode estragar a sua espiritualidade, a sua vocação, enfim, todo o seu saber aí sobre esses mensageiros, né? É interessante que muitas culturas antigamente já falavam sobre esses seres sobrenaturais que não eram deuses, né, mas zelavam, né, eram entendidos como espíritos sagrados, né, que zelavam pela criação, pelos rios, pelas montanhas, pelos animais, né. Não chegavam a ser deuses, mas também não eram mortais, não eram constituídos de matéria. Às vezes apareciam, né, para entregar uma mensagem, né, para defender alguma coisa, enfim. Você tem essa crença em sobre seres fantásticos, né, em diversas culturas pagãs. E é interessante que na literatura cristã nós teremos testemunhos assim também, né? Nós teremos relatos de experiências que as pessoas tiveram com o anjo da guarda. Nós teremos na Bíblia, né, histórias envolvendo, né, anjos. Nós temos a própria anunciação a Maria, né, anjos que se revelam no sonho, né, de personagens, né, como José, como os reis magos, enfim, a própria ação demoníaca, né, o demônio que aparece e vai tentar Jesus no deserto, enfim, toda a literatura está recheada disso, né? E por meio de muitas pinturas, por meio de uma influência, né, do paganismo, né, e por meio também da falta de entendimento de ícones, de símbolos, né, nós acabamos deturpando a imagem do anjo, nós acabamos criando uma outra fantasia a respeito do anjo. E como é que nós eliminamos essa fantasia? Com o estudo do catecismo. Tá? E aqui que eu quero chamar a atenção para alguns pontos muito interessantes, né? O ponto 328 e o 329 e o 330. Olha que interessante, ele vai dizer aqui sobre os anjos, né? A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé
O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, a igreja ela vai defender sim a existência desses anjos. A igreja vai colocar como verdade de fé porque, infelizmente não temos ciência ainda do mundo material que vai poder qualificar, quantificar, né, medir o anjo. Nós temos pinturas antigas, mas até uma reflexão que eu faço assim, né? Se um anjo se manifestar para você, o que você consegue ver é a natureza dele? Ou é como se estivesse entre eu e você um pano. Eu falo e mexo nesse pano. O que você vê é o quê? É a manifestação de uma comunicação. Você não tem ali nos seus olhos, a sua natureza não é capaz de ver através, né, deste véu. Mais ou menos assim acontece pode acontecer com os anjos. Eu gosto de pensar dessa forma. Nós não conseguimos entender nossa natureza mortal, nossa natureza de matéria, né, finita, não é capaz, não foi programada, né, para entender certas coisas. Nós temos esses limites. Então nós ficamos muitas vezes muito mais no campo da interpretação, né, da verdade da fé, de certas crenças, né, e não entendemos de fato a natureza. É como uma formiga que entra em contato com você e por um esforço gigante essa formiga vai falar sobre você para o resto do formigueiro. Imagina, com poucos recursos, comparação a nós humanos, o que a formiga saberia falar sobre nós? Entende? Então assim, são naturezas completamente diferentes. E se você não mergulha aqui, você tende a ficar nesse misticismo abstrato, né? Que não vai te levar para frente, não vai te levar a um crescimento espiritual, intelectual, enfim. E olha, continuando, Santo Agostinho diz a respeito deles. Aí tem toda a parte em, como é que fala? Em latim, né, que eu não vou ler. Quando eu estiver melhor em latim eu vou ler para vocês, né? Mas até lá vamos ficar só com o português, né? Anjo, entre parênteses, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai, aqui tem a citação, né? Que está nos céus, Mateus 18:10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Então olha só que interessante. O anjo, ele por natureza é espírito. Como você explica essa natureza? Como é que você mostra isso? Como é que você faz um exame disso? Então por isso que nós temos que trilhar no campo da teologia, nós temos que trilhar no campo da fé, né? Não dá para eu sentar do lado de um anjo aqui e é assim mesmo? É tal? Enfim. Então você vê, são espíritos e anjo significa, vamos lá, é o emprego dele, é mensageiro. Ele traz para nós a vontade de Deus, ele comunga da vontade de Deus, né? Os anjos caídos, né, são espíritos também, mas não nessa função de mensageiros da paz, mas sim mensageiros da discórdia, né? Eles buscam a separação. É como, vamos lá, como se fossem dois exércitos inimigos. Ambos são exércitos de homens, de humanos, né? Mesma natureza, só que de lados opostos, com objetivos opostos, né? E continuando aqui, olha que interessante. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disso dá testemunho o fulgor de sua glória. Olha que interessante. Então vamos pensar que eles estão acima de nós, na cadeia alimentar. Tanto é que eles, né, são orientados
a trazer mensagens. Eles são os nossos anjos da guarda. Não é o contrário. Não é o anjo da guarda que tem o seu... Não é o anjo que tem o seu humano da guarda, né? Não é isso. É o inverso. Então, olha que interessante. Quando você lê o catecismo, você vê que vai embora a fantasia, né? Não fala aqui de cor de anjo, cristal que você tem que ter para falar com o seu anjo, uma meditação específica que você tem que fazer, que o anjo vai manifestar para você, vai mexer alguma coisa, né? Uma vela que você tem que acender para o anjo, né? Ele não fala sobre você idolatrar o seu anjo, você viver esse misticismo esquisito, né, com o seu anjo. Não. Ele mostra o quê? É uma verdade de fé. O anjo tem o seu lugar na criação. O anjo é seu protetor. Tem coisa que o anjo não vai fazer, por quê? Porque não cabe a ele, né? O anjo vai zelar pela sua salvação. O anjo vai inspirar você a caminhar, né, rumo à salvação. E muitas vezes, se para a sua salvação você tiver que passar por um sofrimento, né, o anjo não vai te livrar desse sofrimento não, porque o que interessa para ele é que você seja santo. E se para você ser santo você tem que sofrer de alguma maneira ou outra, ele vai deixar você sofrer, mano. Entende? O anjo não é um cavaleiro medieval, né? Não é um anjo, não tá ali de espada e tal, não sei o que. Ele não tem essa forma que nós achamos que ele tem, né? Mas é importante isso? É importante. Por quê? Porque é onde nós começamos a falar sobre o assunto, nós falamos com a galerinha mais nova, nós começamos a entender, mas não podemos parar nisso, né? Nós temos que avançar. Então é legal você rezar, sim, pedir a intercessão dele, né? Busque essa comunhão, né? Busque essa relação interessante, né? Dê espaço para que ele seja mais uma via, mais uma ferramenta de comunhão com o Espírito. E, né, melhor ainda, né, chame a presença dele, né, para você estudar, para que você se livre cada vez mais da fantasia e se aproxime mais da verdade e da orientação que a Mãe Igreja nos oferece, ok? Deus abençoe você, se inscreva aí no nosso canal, comente aí o que é que você achou sobre esses pontos do catecismo e vamos crescer juntos na fé e na ciência. Deus abençoe você, fico por aqui, tchau, tchau.